Olá, meus queridos, boa tarde para vocês, tudo bom? Espero que estejam todos na mais perfeita paz, todos tranquilos, certo? Vamos aí para mais uma aula para o terceirão, e nossa aula vai ser sobre unidades de medidas, tá? Algumas pessoas podem pensar que é um assunto que não tem tanta importância, mas é importante, tem algumas questões de federal, questões de Enem, que envolvem as unidades de medidas, escalas, que são bem importantes para a gente trabalhar algumas coisas importantes, tá certo? Então vem com a gente aí, vem comigo, vamos trabalhar esse conceito aí de unidades de medida. Beleza, meus queridos? Então vamos lá. O sistema de numeração, meus queridos, ele traz algumas coisas importantes para a gente, tá? Nós temos o nosso sistema métrico decimal, onde a gente vai estudar lá os comprimentos, as medidas de comprimento, de massa, de volume, tá? E antes da gente entrar afinco nesse conceito e aí cálculo e tal, vamos entender um pouquinho, ou vamos falar alguma coisa aí sobre a história, um pouquinho de história desse cara aí, tá? O sistema métrico decimal, ele traz, desde os primórdios dos tempos, desde o início, uma necessidade para o desenvolvimento da linguagem, tá certo? E não é só a necessidade de escrever para transmitir uma informação, porque os números também eles vão transmitir informações para a gente, para os povos antigos, tá certo? E surge então a necessidade de contar, os povos começaram a entender a necessidade de fazer as contagens, e não somente de fazer as contagens, mas também de fazer com que o sistema ele ficasse uma coisa unificada, uma coisa única, tá certo? E aí a gente entende no decorrer do tempo, os povos vão entendendo, a sociedade vai entendendo que só os números não bastam, só o desenvolvimento dos números não era o suficiente. Precisava de algo mais, necessitava de algo a mais, tá certo? E vem com o sistema métrico decimal, e aí traz as unidades baseadas na nossa anatomia, beleza? E aí a gente tem o papel do faraó e do rei importante nessa ideia de colocarmos o sistema métrico decimal. Nós também temos a busca por referências estáveis e, finalmente, em 1960, nós temos a unificação, ou seja, nós encontramos todas as informações unificadas de digamos assim, de todo o planeta, de todo o globo terrestre, e aí a gente tem então o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Beleza, meus queridos? Bom, qual que é a importância do SI? Qual que é a importância do Sistema Internacional de Medidas? Bom, clareza no entendimento internacional, porque você vai ter lá um engenheiro aqui das Américas com um engenheiro lá do Japão. Então foi necessário, é importante que as unidades de medidas elas fossem unificadas, tá certo? Nós também temos as transações comerciais. Imagine fazer transações de determinados produtos, sendo que cada povo, cada um tivesse a sua unidade de medida. Ia ser uma bagunça tremenda, como já foi, né, antes da unificação, tá certo? Então é importante aí as transações para as transações comerciais. Garantia de coerência ao longo dos anos, né? Então eu tenho uma coerência, tenho uma clareza nas unidades de medidas que facilita para todos que estão envolvidos. E também a coerência entre unidades que simplificam as equações físicas, as equações da física. Nós estudamos física e vemos que temos várias unidades de medidas, várias informações nas equações físicas, e com a unificação com o Sistema Internacional de Medidas, nós temos uma clareza maior, uma identificação maior, uma tranquilidade nas nossas equações físicas, tá certo? Então é importante esse cara aí. Bom, nós temos também, senhores, falando ainda do sistema métrico decimal,
Nós temos as 7 unidades base, tá? Não são só essas unidades, são unidades bases que a gente tem no nosso sistema de sistema métrico decimal. Quais são essas unidades básicas, professor? Bom, o comprimento, a sua unidade é o metro e o símbolo é o m. O comprimento ele vai trazer lá as medidas de comprimento, e aí a gente tem o metro como a unidade base, tá? E aí a gente vai ter o metro e os submúltiplos do metro, tá certo? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós temos a massa, que é a segunda unidade base, que a unidade base da massa é o quilograma, o K e o G, quilograma. O tempo, a unidade base dele é o segundo, que é o S. A corrente elétrica, como a gente falou agora há pouco, né? O SI, o Sistema Internacional de Medidas, veio também para ajudar nas equações físicas. Olha lá, corrente elétrica, física, e nós temos o ampere e aí o símbolo A. Nós temos a temperatura, novamente falando das equações físicas, com Kelvin, e aí o símbolo é o K. A intensidade luminosa, candela, com CD, e a quantidade de matéria, mol, e o símbolo é o mol. E aí a quantidade de matéria vai aí para a nossa matéria de química, beleza? Então essas unidades são unidades bases que a gente tem no sistema de numeração, beleza? Bom, agora vamos falar então sobre a nossa unidade de comprimento, que é o metro, tá? E aí a gente tem, coloco aí para vocês, o nosso metro e o metro e os seus submúltiplos, tá certo? Então nós temos lá metro, e aí a gente tem menor decímetro, centímetro e milímetro, e maior nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, tá certo? Se eu quero fazer transformação, eu vou ser bem sincero para vocês, tá, meus queridos? Eu prefiro trabalhar com a tabela. Tem gente que gosta de trabalhar com cálculo, multiplicar ideias, e eu gosto de trabalhar com a tabela, porque se você sabe a tabela você sabe a tabela para o metro quadrado, para o metro cúbico, e aí você consegue fazer rapidamente o cálculo. Mas tem pessoas que preferem trabalhar aí com fazer a multiplicação, a divisão por 10. É a preferência de cada um, e aí a gente não vai entrar em detalhe disso aí. Então nós temos a conversão lá das medidas de comprimento. Agora sim a gente fala da conversão, como eu falei para vocês. Tem pessoas que gostam de trabalhar aqui dessa forma, tá? E aí aí a gente tem lá, eu tenho metro, quero transformar uma medida para decímetro. Então eu vou lá e multiplico por 10, tá certo? Mas eu posso... Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá certo? Então eu tenho que, digamos lá que eu tenha 10 metros. Eu quero transformar essa medida, digamos lá em centímetro. 10 metros em centímetro. Quanto que vai dar essa medida em centímetro? Aí a gente olha para cá, ó. Eu tenho metro, meu metro está aqui, tá? E eu quero transformar esse 10 metros colocando aqui em centímetro. Então observe que eu ando 2 casas, e andando 2 casas vai ser 10 vezes 10 vezes 100. Vou pegar esse 10 e vou multiplicar por 100 ou por 10 ao quadrado, tá certo? E aí eu tenho 10 vezes 100, eu tenho 1000 centímetros. Então 10 metros correspondem a 1000 centímetros. Tá certo? Agora, se você for pensar, se a gente fosse pensar aqui numa tabela, como que ficaria isso aqui, professor, falando de tabela? Eu montaria aqui o meu metro, colocaria o meu decímetro e colocaria o meu centímetro, porque eu quero transformar de metro para centímetro, certo? Então eu pegaria e colocaria aqui o meu 10 metros aqui, deixa eu mudar aqui de cor aqui, colocaria aqui o meu 10 aqui, a vírgula sempre no lado direito da nossa unidade de medida. Então 10 metros está aqui, eu quero levar essa vírgula lá para o centímetro, então vai vir para cá. E aí eu coloco 0 no lugar. Então 10 metros correspondem a 1000 centímetros.
Tranquilo, meus queridos? Sossegado? Isso é bem de boas, né? Não é difícil. Ah, professor, mas eu quero então transformar agora um número voltando. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo para transformar agora. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho 305 centímetros e quero transformar 305 centímetros em, digamos lá, decâmetros. Como que eu faço para transformar esse 305 centímetros em decâmetros, meus queridos? Bom, bem fácil, bem tranquilo, não tem problema aqui, ó. Eu tenho esse cara que está em centímetros, a minha vírgula, vou colocar aqui para vocês, centímetro, decímetro, metro, e eu tenho aqui o decâmetro. Então eu tenho 305 centímetros, a minha vírgula está nos centímetros. Então 305 centímetros. Agora a minha vírgula ela tem que ir para onde? Tem que ir lá para o decâmetro, então ela vem para cá. Bom, não tem mais espaço, então espaço a gente coloca 0. 0,305. Então a transformação fica 0,305 decâmetros. Então essa é a transformação aí, das duas formas, das duas maneiras aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Bom, no nosso sistema de numeração, como eu falei para vocês, nós temos também a massa, tá? E aí a massa, como a gente viu, nós temos a unidade base dela. Quem que é a unidade base dela? A unidade base dela é a grama. E aí a gente tem os submúltiplos do grama, que é o decigrama, centigrama, miligrama, e nós temos o decagrama, hectograma e quilograma. E aí, senhores, funciona da mesma maneira como a gente fez com o metro. Não muda, vai ser a mesma coisa, funciona da mesma forma, tá certo? Quer ver um exemplo? Se eu pegar lá, por exemplo, 3 hectogramas. Então, se eu tiver aqui, ó, 3 hectogramas. Deixa eu apagar aqui, que eu coloquei errado aqui. Eu tenho 3 hectogramas. E aí eu quero transformar esses 3 hectogramas, vou transformar esses 3 hectogramas em decigrama. Então, vamos transformar. Observem que eu estou saindo daqui do 3 hectogramas e estou indo aqui para o decigrama. Então, eu vou passar pelo decagrama, pelo grama, até chegar no decigrama. Tá certo? Se a gente for pensar numa tabela, você vai colocar aqui, ó, hectograma, decagrama, grama e decigrama. E aí você coloca 3, porque só tem ele, a sua vírgula está aqui. Você quer transformar esses 3 hectogramas em decigrama, então a sua vírgula vai vir para cá. Espaços em branco você preenche com 0, ou seja, 3 hectogramas é equivalente, é a mesma coisa que 3.000 decigramas. Tranquilo, meus queridos? Se eu colocar aqui, ó, se eu pensar esse cara aqui, agora fazendo outro tipo de transformação. Vamos pensar ali que eu tenha 105 miligramas e eu quero transformar esse cara em grama. Como que dá isso? Mesma coisa, vou colocar aqui, ó, grama, decigrama, centigrama e o miligrama. A sua unidade é 105 gramas, então você vai colocar lá, ó, grama no final, o último você coloca, e a vírgula está aqui. A sua vírgula está aqui, você quer transformar em grama, então a sua vírgula vai vir para aqui para cima. Não tem ninguém, então você preenche aqui com 0. Então 105 gramas é a mesma coisa que 0,105 gramas. Tranquilo, meus queridos? Então aí a gente viu o sistema, a nossa unidade de medida do comprimento, a sua transformação. Vimos aqui a massa e nós também temos, meus queridos, perdão, nós também temos a capacidade, tá?
E aí a capacidade, nós temos a unidade base, que é o litro, e temos as suas... nós temos os seus submúltiplos, que funciona da mesma maneira como nós temos lá no nosso, na nossa capacidade e temos no nosso comprimento, tá certo? Então a gente tem lá os submúltiplos. Nós temos os decilitro, o decilitro, centilitro e mililitro, e nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Tá bom? Fazendo a transformação também, funcionando da mesma maneira. Tá certo, meus queridos? Bom, essa aí foi a nossa aula. Essa aula a gente falou só sobre as unidades de medida, comprimento, capacidade e nossa comprimento, capacidade, e nós vimos a nossa massa, tá certo? Nós temos mais 2 vídeos, eu vou falar sobre as unidades bidimensionais e tridimensionais, e também vou falar sobre o terceiro vídeo, sobre escalas, e aí finalizo com 3 exercícios. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, deem seu like, se não é inscrito, se inscreva, e deixo aí meu grande abraço para vocês. Até mais, meus queridos, um abraço.